Pessoal, aí o que que acontece, né? Algumas realidades que eu vejo, quando a gente vai fazer curva de calibração nos laboratórios, é que, por exemplo, eu preciso fazer 5 elementos, né? Cinco elementos de metais, né? E aí eu vejo que as pessoas preparam um metal, curva, outro metal, curva, outro metal, curva, outro metal, curva. Então, se eu tiver 5 pontos para 5 elementos, eu vou ter um total de 25 soluções. Nós estamos bem aí na parte de consumo de reagente. Mesmo a absorção atômica sendo uma técnica monoelementar, tá? É possível a gente otimizar esse preparo trabalhando com uma solução multielementar. Poxa, Fábio, mas a absorção atômica pega um elemento de cada vez. Sim, eu sei. Mas para ele, quando você escolher o sódio, ele não vai enxergar o potássio que está na sua solução. Aliás, na sua amostra eles estão juntos, tá? E ele consegue diferenciar um do outro, ter uma seletividade, né? Então, assim, gente, vamos trabalhar com eficiência, reduzir o custo, né? Porque hoje o custo o bicho pega, né? É, mas aí eu só estou gastando água, mas aqui é água ultra pura, ou água destilada, a gente consegue trabalhar também de forma mais otimizada. Frasco você está gastando, né? Padrão, ok. Dá até para reduzir, dependendo como for, né? Então prestem atenção. Vocês podem fazer. A linha é você? Acho que é. Vocês podem fazer uma solução multielementar, tá, gente? Vamos fazer as continhas certinho. Aquela continha é uma continha nova, né? C1, V1, C2, V2, que é a regra geral quando a gente faz as soluções, certo? Então a gente consegue fazer um padrão multielementar, mesmo fazendo curvas monoelementares, tá bom? Essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Sempre trabalhe com 5 pontos, por favor. No mínimo, né? O Inmetro agradece, os auditores agradecem e o equipamento também agradece, tá? O resultado dá bonitinho. E aí, assim, conforme você vai tendo a necessidade de pegar mais sensibilidade, principalmente no modo chama, todos os equipamentos ele vem com um manualzinho chamado Cookbook, certo? Livro de receitas, em português ficou excelente, né? Cookbook. Cada um dos elementos tem uma curva de resposta e cada um dos elementos tem a dica dos possíveis interferentes. O ideal é que quando você tem problema de sensibilidade para um elemento específico, você ajuste o seu equipamento dentro daquela curva. Então tem a curva lá. Para tanto de concentração, eu tenho tanto de absorbância. Se você quer melhorar o máximo possível, vai buscar o valor máximo possível para aquela concentração, prepara um padrão da concentração do eixo X e busca o melhor ponto de absorbância no eixo Y. Tá? Isso é fundamental aí porque quando a gente entra na zona crítica, né, de chegar no limite, lembra? É 0,1 ppm, na média. Tem uns que também não chegam, tem outros que vão um pouquinho depois, quando é chama. Mas assim, vamos pegar isso como média, que é o valor que dá certo, tá? Então, quando você vai trabalhar na parte baixa, onde o equipamento tem mais dificuldade de enxergar, você tem que melhorar a visão dele naquela região, tá? Então, esse é um ponto. Aqui nós temos a 9ª pergunta, que tem várias perguntas nela, e eu queria que vocês não tivessem vergonha de fazer essas perguntas, porque é a parte que eu mais gosto da live inteira, é essa aqui. Então, qual a maior dificuldade ou dúvida a respeito da técnica de AA? Nós tivemos uma pergunta aqui que é: como analisar chumbo como contaminante em matrizes com alta concentração de ferro? Essa é uma pergunta muito legal de se fazer. O absorção atômica, ele tem algumas, pela grade, pela filosofia do equipamento, pelo monocromador que é feito e tal, ele tem algumas opções de linhas. Quando eu tenho muito ferro é isso, né? Concentração alta de ferro. Muito ferro, ou muito cálcio, ou muito magnésio, ou muito potássio, ou muito qualquer
um desses elementos, né? Às vezes o comprimento de onda espectral que eu pego do lado, eu preciso pegar uma linha de emissão que fique longe do ferro para aquele meu elemento de interesse, certo? Então, por exemplo, o ferro tem uma concentração alta, eu peguei aqui até listei. O ferro tem uma concentração alta em 248. Então eu tenho porcentagem de ferro em 248. Precisa ver o equipamento que você está trabalhando, viu? O rapaz que fez essa pergunta. 240, é que esse equipamento aqui vocês vão ver que tem uma distância. Então na listinha lá do ferro eu tenho 248, que está estourando a minha escala. E o chumbo, eu escolhi 261 nanômetros. Entenda que 248 está muito próximo de 261, tá? Com um ferro muito concentrado, o pico ele vai crescendo assim, ó. E de repente, o cara que a gente estava enxergando só em 248 começou a invadir o 261. Aí começam as complicações, porque eu não consigo ver o coitado do chumbo que está em baixíssima concentração ali, na presença do ferro que está estourando, tá? Uma das técnicas que a gente pode utilizar, e deve, é afastar, escolher uma outra linha de absorção, tá? Por exemplo, o chumbo, ele tem 202, que está bem longe, já está chegando perto da zona do UV, é até perigoso, mas tem o 202, tem o 205, e para esse equipamento que eu peguei como referência, o 217 é o mais sensível. Poxa, o 217 ele é muito mais sensível para o chumbo e o ferro está em 248. Olha, só se tiver muito ferro nesse caso, tá? Uma das dicas que eles dão para análise de chumbo é você colocar em solução EDTA, Rodrigo, acho que é Rodrigo, né? É você mesmo. Uma das dicas que ele dá pra gente é você ajustar o teor de TDS, né, de sólidos totais dissolvidos. Tenta diluir um pouco mais sua amostra, mas lembra que você vai diluir, mas lembra do coitadinho do chumbo ali, hein? Se você diluir muito, você pode perder o chumbo. Então, vamos segurar o chumbo. Mas se você puder diluir sua amostra uma ou duas vezes, dilua, tá? Que a gente já ajuda nesse efeito. Outro ponto, outra dica, né, é você colocar EDTA, depois que você ajustou o TDS, você colocar EDTA num valor completo de 0,1 molar em solução, tá? O EDTA dá uma ajudadinha aí na parte da análise de chumbo. Não sei o fornecedor nem o equipamento que você tem, tá? Mas esse aqui que eu tenho de referência, ele pede comprimento de onda 217, slit, tamanho de fenda. É 1, tá? 1 de fenda. E a faixa de concentração de trabalho é de 0,1 ppm a 30 ppm de chumbo, tá? Então a gente vai nessa toada aqui. Gente, o slit, que é a altura a abertura da fenda, tá? Cuidado, hein? Porque a gente aprende na escola que quanto é um fast sequential, show de bola. Então esses números é para você. Deve ser um 220 fs ou um 240 fs, né? Então, ó, esse número aqui eu peguei desse equipamento, é 217, 1, vai de 0,1 a 30 ppm, e ele recomenda você ajustar o TDS, total de sólidos dissolvidos, e ajustar o EDTA até 0,1 molar, tá? Dá uma olhadinha, 240, show. Dá uma olhadinha nesse ponto aqui, tá? O desafio é grande, mas dá uma olhadinha nesse ponto aqui. Se o chumbo está muito complicado, não sei se você está usando ele em FS, mas se o chumbo está muito complicado, uma recomendação que eu faço, tira ele do FS, faça ele separado, porque ele é um contaminante, certo? Faça ele separado, vai no cookbook, vê o gráfico de absorbância versus concentração do chumbo, prepara uma solução de acordo com o que está no gráfico, ok? Faz a aspiração dessa solução individualmente, ajustando fluxo, a pérola, tá? A altura do queimador. Quando você obter o melhor sinal, que é exatamente a curva de resposta da multiplicadora ali do manual, deixa ajustadinho pro chumbo e vai fazer o chumbo, tá? Espero que ajude você aí, tá? Essas dicas que a gente pode dar para chumbo.
Agora, meu amigo, se ficar meio complicado, separar a corrida vai aumentar o custo analítico, olha, eu tenho que fazer 1.200 a moto e assim não dá, aí já se já tá com fast sequential, né? Aí eu recomendo você partir para um plasma, tá? Ou um plasma de nitrogênio ou um plasma de argônio. Aí não vai ter muito como fugir, porque aí a gente vai bater em demanda, tá? Recomendo mesmo. A segunda pergunta que eu tenho aqui é entender por que tenho um RSD alto na análise de potássio e muitas vezes não consigo reproduzir o resultado. Outra pergunta maravilhosa. E aí o que acontece? Gente, quando a gente fala de potássio, os quatro, né? Potássio, magnésio, sódio e cálcio, esses caras aqui, eles precisam de uma ajuda, principalmente concentração muito alta. Se você estiver fazendo ele sozinho, eu recomendo que você dilua, porque tá vendo, a Grazi sabe? É muita luz, muita luz. Eles gostam de atomizar, eles têm linhas ali que eles gostam, às vezes atrapalha o resto. E normalmente quem faz potássio está fazendo sódio, e aí fica aquela briga louca no queimador. Então, ajusta a diluição primeiro, esse é um ponto. Depois, uma recomendação que o pessoal trabalha é adicionar lantânio, estrôncio. Tem algumas dicas nesse sentido, porque o que acontece? Esses caras, eles gostam de atomizar, mas gostam de ionizar também. Na técnica de absorção, se você ionizou, perdeu. A gente não consegue ler a linha. Você tem que manter ele atomizado. E aí, o lantânio, o estrôncio, tem uma série de modificadores, né? Supressores iônicos, que a gente chama supressor iônico. Fica a dica. Né? Esses supressores que acabam ajudando justamente quando tem esse problema de RSD alto. Porque que acontece? Você está lendo ele lá na chama. Oh, que beleza! Joia! Ele tá átomo. Aí vem um monte de outras coisas que tá querendo também atomizar, aí ele vira íon. Aí não absorve mais nada. Aí você joga o lantânio junto, aí você força ele a ficar o máximo de tempo possível atomizado. Tá? Então, esse é um ponto para você verificar. Então, ó, a gente viu a diluição, né? Depois, principalmente teor de potássio, tá? Depois, adicionar o supressor iônico, que é uma boa, normalmente é para onde a gente vai, tá? E o terceiro, que a gente comentou lá atrás, ajuste de pérola, tá? Ajuste de pérola. Normalmente o pessoal faz 3 leituras de uma monocata, né? Tá lá, quantas réplicas? Réplica não é triplicata, hein, gente? Por favor. É 3 leituras de uma monocata, ele faz a média, mas é a leitura do equipamento. Quando a gente fala de triplicata, você tem que preparar 3 soluções separadas, né? A Tati puxa a orelha quando não faz isso, mas é assim que acontece, tá? Então é isso aí que a gente precisa dar uma olhadinha para quem fez essa pergunta pra gente. A próxima pergunta. Gostaria de saber sobre a periodicidade de curva, tempo de validade e reprocessamento. Essa eu já dei spoiler no começo da nossa live, né? Essa aqui é para Letícia, que foi uma pergunta que acho que a Kelly fez ontem para a Tati, no Qualitate de ontem. Acho que foi. Gente, vamos lá. Curva de calibração. Para a gente falar de curva de calibração, eu tenho... Aí, Letícia, você. Eu tenho uma forma, né, não ortodoxa para a gente avaliar, tá? Então vamos lá. Quanto custa a absorção atômica? Eu já vou direto ao ponto. A Tati aí na linha. Quanto custa a absorção atômica? Hoje, com certeza, mais de 100 mil reais. Tem uns colegas aqui, né? Acho que o jovem, viu? O jovem por aí. Na mão do jovem é mais barato, viu, gente? Mas acho que mais de 100 mil reais. É um belo de um preço no equipamento, vocês não concordam? Hoje deve estar nos 200, 300, com o dólar a 5. Olha que beleza, né? Então, quanto custa um equipamento? Poxa vida, vamos supor aí uns 200 mil reais. Será que um equipamento de 200 mil reais não consegue segurar a resposta de um dia para o outro?
Já pararam para pensar nisso? Desligou aqui meu computador, minha colinha, minha roteira aqui. Será que, pronto. Será que um equipamento de 200 mil reais para mais não consegue segurar uma resposta? Tipo, eu fiz a curva de calibração com 7 pontos ontem, triplicata. A Tati pede em sextuplicata às vezes, que é para ficar mais legal. O Jovinho tá aí, ó. Em sextuplicata às vezes, para ficar mais legal, né? Na validação. E aí tem que preparar sextuplicata, 6 preparos independentes, né? Que é pra gente ter o número estatístico e tal, e de repente você fez isso hoje, vai fazer a análise amanhã, e aí o equipamento perdeu a resposta. Será que ele perde a resposta de um dia para o outro? Pois é. Se você não tem essa resposta, né? Vamos verificar. Não é isso que nós temos que fazer? Para você garantir que o seu equipamento manteve a resposta de um dia para o outro, você pode adotar dois caminhos. Você pode adotar dois caminhos. Ou você trabalha com padrões de checagem, que a Tati falou um monte ontem de padrão de checagem. E um padrão de checagem, lembra, fonte diferenciada, lote diferenciado, se possível até apresentação diferenciada e operador diferenciado. Quanto mais você variar o padrão de checagem, mais você vai garantir que o seu resultado está certo, né? Você vai ter lá a imparcialidade. Então, o que acontece? Tem dois caminhos para eu comentar a respeito disso. Eu fiz a curva ontem. No outro dia, ou eu comprovo que aquela curva ainda está valendo com um padrão de checagem ou com uma sistemática de checagem já na minha sequência do dia. Primeiro eu avalio o padrão de checagem, se tiver fora, se tiver dentro do critério, dentro da concentração, dentro do etc, etc. A gente faz análise das amostras, caso contrário não, tá? E pego esse resultado e monitoro ele numa carta controle, tá? Que a gente tem umas lives aí de carta controle também, pode entrar no TZF Play que tá lá, tá? Para você garantir, olha, eu garanti que a minha curva tá ok. Por quê? Porque antes de cada batelada, eu fiz um padrão assim, ele me deu uma resposta, deu dentro, plotei na carta controle, deu dentro lá do... Isso é a parte da Tati, tá? Deu dentro lá dos critérios de... Aí depende se é Schwartz, enfim. Deu dentro do critério que eu estabeleci de 2 sigma ou 3 sigma. Enfim, deu dentro do critério. Isso garante que a minha resposta não se alterou. Que ele está dentro da tolerância de medida. Por isso que quando a gente faz a implantação de um método, a gente fala assim, olha, você precisa ter um cheque. Precisa não, né? Você pode colocar um cheque, esse cheque recomendado a cada 20 amostras, para você verificar a resposta do seu equipamento. Normalmente a gente faz a abertura com cheque e fecha com cheque, tá? Para garantir isso. Poxa vida, Fábio, eu não uso padrão de cheque e não faço carta controle. Então repassa a curva. Entenderam? A curva de calibração, você precisa comprovar a resposta do seu instrumento. Se você não trabalha com padrão de checagem, nem com carta controle, então vai para a curva de calibração, porque ali você também vai garantir que a resposta do seu equipamento vai estar válida, né? O mensurando lá o resultado final vai sair com qualidade, né? E a gente tem esses dois caminhos a tomar. O que acontece hoje para tudo quanto é técnica, para ICP, para cromatografia, para espectrometria de massas? Escolhe uma aí, né? Escolhe uma. Utilizamos cheque, carta controle e passamos a curva toda vez. Letícia do céu. Vai padrão, hein? Olha, verifica certinho aí, tá? Se precisar de alguma ajuda, conversa aí com a dona Tatiana, que é a parte do SGQ, que isso aí é a parte de qualidade, né? Mas assim, ou você faz carta controle e usa o cheque, ou você faz curva de calibração. Hoje está redundante,
você fazer curva e fazer carta com cheque, tá? A gente tá super seguro, né? Super, 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 super seguro. Porque você já tá garantindo a resposta com a carta de controle e o cheque e tá garantindo a resposta com curva de calibração, tá? Né? Se essa curva é de ontem, enfim. Aí a gente vai refazer a curva quando? Quando a carta der fora. Quando o cheque bateu fora. Só que lembra que ontem a Tati falou das análises críticas, né? Nem sempre é porque o equipamento perdeu a resposta. Pode ser que foi uma diluição que aconteceu de um jeito, um lote de padrão que não veio legal, né? Então a gente tem uma análise crítica ali para fazer antes de refazer a curva, tá? Aqui tá super, 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 super seguro, porque você tá fazendo tudo, né? Tá fazendo a curva e tá fazendo a carta controle e tá fazendo o cheque. Tá super, super seguro, tá? Talvez, já que você está utilizando carta controle, e carta controle, neste caso, a gente avalia a tendência, hein? Futuro, tá? Futuro, porque quando a gente faz auditoria, vai ter auditoria amanhã. Ih, gente, preencha as cartas controle, pelo amor de Deus, que o auditor vai perguntar. Não, carta controle não é para isso não. É para você ver tendência futuro. Quando você usa ela direitinho, né? Inclusive tem a tese da Tati aí. Depois a Tati disponibiliza. A gente já disponibilizou uma vez. Que ela comenta qual carta controle é interessante para qual tipo de controle, né? Tá? Kelly, deixa eu ler aqui. A orientação dada de fazer a curva toda vez que a vai analisar é que eu tenho de fazer a curva na mesma condição da amostra. Kelly me ajuda aqui. Você faz a curva na matriz? Você faz a curva na matriz? Na mesma condição da amostra? Olha, se você estiver trabalhando padronização externa, tá? Externa, via de regra na absorção atômica, a gente tem, teoricamente, dependendo da aplicação, etc. Eu estou falando de chama, tá? A ideia é o efeito de matriz ser muito reduzido, né? Quando a gente vai para ICP e forno, aí, né? Aí é a hora da verdade, porque os limites vão baixando e tal, aí você vê um pouco mais de efeito matriz. Mas na chama é menos, tá? Não sei se... Aí na absorção atômica você tem método de padronização externa, você tem método de padronização interna, calma, e método de adição de padrão. Se você estiver trabalhando com adição de padrão, ou seja, está pegando a amostra, separando uma amostra em várias, adicionando os padrões, né? 0, 2 e assim por diante. Se for isso, aí é o método de calibração. Não tem como a gente passar um cheque, por exemplo. Agora, se for curva de calibração externa, né? A trivial que a gente está acostumado, aí você pode usar cheque sem problema nenhum. Porque a gente não vai estar alterando as condições, tá? Um ponto, gente, padrão interno para absorção atômica monoelementar não dá para aplicar, tá? No multielementar a gente até consegue alguma coisa, mas a padronização interna no monoelementar é mais complicado, porque ele vai ler um de cada vez, não tem como ler seu padrão interno. A orientação é sempre no mesmo dia, tá? Condições ambientais do laboratório, condições ambientais do laboratório. Então, mas na sua carta controle dá para você ver se essa resposta varia, tá? Já diz, no mesmo dia, mesma seta de água usada, tudo bem. Semibilização, tudo bem. Do dia. Processamento não poderia, pois não seria curva na condição do dia. Tá, podemos conversar sobre isso. Reprocessamento. Tá. Letícia, reprocessamento, a curva já está pronta no método e você vai adicionando cheque e vai adicionando amostras. É isso? É que depende da abordagem, né? Do equipamento. Tem uns equipamentos que ele faz um workbook lá, né? E aí ele joga tudo lá dentro, e aí ele já tem a curva lá dentro, e ele vai adicionando as amostras e tal. Sim, sim. Pode ser... São orientações dentro do laboratório. Tá? Aqui é uma oportunidade que a gente coloca de melhorar, né? Trabalhar com um pouco... de forma um pouco mais eficiente. É uma sugestão, gente. Tá? E aqui o nosso objetivo sempre é o porquê e os praquês. Tá?
Porque assim, se a gente... Estou fazendo análise de sódio. Beleza, vou fazer o setup de sódio, passar o meu cheque de sódio, plotar na carta, né? O setup. Lâmpada, a parte de ganho, tá? Teve aqui uma pergunta em relação ao ganho da lâmpada. Sempre buscar o maior ganho da lâmpada, tá? Mas assim, você vai fazer análise de sódio. Você vai ajustar a queimadora, altura, tal, bonitinho, e vai passar o sódio, não vai? Passe o cheque, plote na carta, deu dentro? Passe as análises, fecha a batelada com outro cheque, ou mesmo cheque, e plote na carta novamente, tá? A condição da amostra vai ser a mesma para os padrões e a mesma para as amostras, né? A curva de calibração, porque efeito matriz a gente não vai ter. Otimizar o processo. Excelente. Qualidade das análises. Suas colocações. Que legal, Kelly. Espero ter ajudado, viu? Porque isso aí a gente acha em bastante laboratório, né? É bastante comum. E tudo bem, vocês estão pecando, né? Pelo melhor, pela qualidade, né? Não é pecando, mas vocês estão prezando pela qualidade. E tá perfeito. A única coisa do porquê e para quê, se a gente consegue economizar o tempinho da curva de calibração, é o tempinho que pode passar a amostra, né? Então, se a gente consegue otimizar, se vocês precisarem de alguma ajuda, algum suporte em relação a isso, pode falar com a gente. Mas é normal isso. Eu trabalhei muitos anos de assistência técnica de laboratório e eu tinha essa dúvida, né? Muito, 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 muito. E aí eu falei, mas curva, mas não sei o quê. Você tem que ter, se você passa por uma auditoria, etc., a gente sempre, né, o pessoal entra no embate, a gente tem que ter a resposta ali. Então, nesse caso, a resposta do seu equipamento, dificilmente ele vai perder de um dia para o outro, né? Às vezes de uma semana para outra. Só que você só pode responder essa pergunta com fatos, que como é que é? Vou esquecer. Contra fatos não há argumentos, certo? Então, o fato é, o meu equipamento perdeu a resposta de ontem para hoje? Não sei. Passa o cheque. Deu dentro. Não perdeu a resposta. Interessante. Tá aqui. Tá comprovado que ele não perdeu a resposta. Tá aqui o meu histórico, né? Tá aqui a minha tendência registrada que ele não perdeu a resposta, né? Nem durante 15 dias, nem durante o mês, enfim, mas eu tenho a resposta em mãos. Se eu não tenho essa resposta com carta, controle ou cheque, eu vou ter automaticamente a resposta refazendo a curva de calibração todo dia antes da batelada de amostras. Tá? Eu adoro essas perguntas, gente. Muito, muito, muito. Pode perguntar. Peraí. Graziele. Gente, eu tenho 3 minutos. Vamos ver, vai dar tempo. Tenho dificuldade na leitura de boro. Perco a resposta da lâmpada. Gente, boro na absorção é pesado. Graziele, primeira coisa, não usa vidro em nenhum lugar. 2 minutos. Não usa vidro em nenhum lugar, tá? E dependendo da concentração, o boro na absorção é muito chatinho. Muito chatinho. Faz ele numa corrida separada. Só mais uma perguntinha. Qual a variação aceitável na técnica de AAS entre uma análise e outra? Putz, pergunta muito boa. Eu vou recomendar para você... Hoje a gente utiliza o DOC 08 do Inmetro, tá? O DOC 08 foi revisado bonitinho. Ele tem as tabelas ali. Ele tem uma tabelinha do DOC 08. Você tem uma tabelinha de precisão e uma tabelinha de exatidão, que a exatidão ele te dá uma faixa. E aí você tem uma tabelinha de precisão de acordo com a concentração. Para cada faixa de concentração, a gente pode adotar um critério de variação de RSD. Lá está como DPR, tá? Desvio padrão relativo. Tá? Lembra que é a faixa de concentração que você está trabalhando na curva, do mensurando, tá? Às vezes a gente está fazendo uma curva em ppm e está reportando em porcentagem. O pessoal usa o critério de porcentagem. Não, tem que usar o critério de ppm da curva de calibração. Tá bom? Pessoal, obrigado sempre. Sempre, obrigado. Espero que a gente conseguiu... ajudar em algumas questões, tá? Por favor, qualquer dúvida, informação que a gente puder ajudar, manda no nosso direct, tá? Manda que a gente vai responder com maior carinho, tá? Desejo uma boa noite para todo mundo, um forte abraço para vocês. E se Deus quiser, até semana que vem,
tá bom? Tchau, tchau, gente!